Olá, sexto ano, tudo bem? Beijão da Pro. Então vamos lá dar continuidade ao nosso querido Egito, né? Então a prof tinha pedido para vocês fazerem lá no caderninho de vocês sobre essa coroa, né? Que tem o Baixo e o Alto Egito, né? Então a gente sabe aí que o Baixo Egito ganhou essa disputa, né? Então ele deixa de existir o Baixo e o Alto Egito e passa a ser chamado agora somente de Egito. Então nós temos aí também o primeiro faraó chamado de Menés. Também não podemos esquecer a importância do Rio Nilo para essa civilização, né? Que através dela e das suas cheias aí que o povo consegue sobreviver, né? Também temos que lembrar, né, apesar de que o Rio Nilo ele fornece toda essa abundância de água aí nas cheias e de humus que deixa a sua terra fértil, né? O trabalho humano para que essas cheias não venham a estragar toda uma plantação que está em desenvolvimento e nem a cidade que eles estão construindo, né? Então nós temos aí para conter as cheias, né, esse trabalho humano que é feito através aí de desenvolvimento das barragens, dos reservatórios, dos canais de irrigação. Então esse povo já estava aí bem adiante nos seus pensamentos, né, pensando na sobrevivência de toda a sua população. Muitas vezes o povo fala aí que no Egito era comum a escravidão, né? Mas a sua população, né? Os próprios egípcios não eram escravos, eram feitos de escravos, claro, assim como eles iam nas batalhas, os sobreviventes sim eram feitos de escravos para estarem trabalhando e nas suas grandes construções, principalmente ali no início que a gente tem do antigo império, né, da construção aí das pirâmides, da esfinge e assim por diante, tá bom? Então, o que a prof quer explicar aí um pouquinho para vocês, voltado aí ao nosso sistema político aí, começando pelo faraó. Então, nós temos assim que entender que os egípcios eram politeístas, então, no caso, eles acreditavam em vários deuses, a sua vida era regida pela função dos deuses, né? Então, nós, exemplo, nós somos monoteístas, nós acreditamos em um Deus só. Eles, nessa época, eram politeístas, então, para eles, existiam deuses e suas funções, deuses para tudo, né? Para a agricultura, para uma boa colheita, para uma boa família, uma boa gestação, um bom casamento e assim por diante. Então, existiam deuses para tudo, certo? Então, nós temos aí também o governo político aí, né, o sistema político chamado como teocrático ou teocracia. Teo, né, significa Deus, cracia, governo. Então nós temos aí um governo de Deus, porque assim era o faraó. Ele era visto aí como uma figura escolhida por um Deus, né? Então nós vemos aí nele, no faraó, a figura divina, a origem divina, principalmente aí nessa época de Deus Horus, né? Então nós temos essa questão teocrática aí bem é, grande aí nessa função do povo aí, da sociedade, da civilização egípcia, tá? Então, na nossa pirâmide social, nós temos aqui, a prof até fez aqui para vocês, ó, né? Então, nós temos lá o faraó e sua família, daí vem os sacerdotes, os altos funcionários, nobres, escribas, artesãos, camponeses, daí os escravos, vocês podem ver que a maior parte da população são os escravos. Esses, principalmente aqueles, né, sobreviventes de guerra, como a prof explicou. Então, como nós temos aí todos esses artefatos aí para a gente estar estudando, nós vamos começar pelo faraó e sua família, né? Então, vocês vão fazer aí um desenho, uma pirâmide social bem bacana aí no caderno de vocês, e nós vamos iniciar aí pelo faraó e família. Então, nós vamos estar fazendo aí no nosso caderninho, né, o desenho da pirâmide social e aqui o número 1. Então, hoje nós vamos trabalhar, pesquisar e escrever no caderno sobre o faraó e família. Então, é isso que vocês vão pesquisar. Então, vocês podem estar colocando no caderno o que nós temos no livro e também muitas coisas que nós temos aí, novidades e curiosidades na internet. Tá bom, meus amores? Então, a tarefinha aí é essa aí, fazer uma pirâmide social. E a primeira que nós vamos iniciar aí escrever é sobre o faraó e sua família, tá bom? Um beijão para todo mundo.